Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez com a língua portuguesa, eu sou a professora Renata e nós vamos tratar hoje da aula que fala sobre a identificação dos fatos e temas em textos jornalísticos. Certamente você já ouviu falar sobre os textos jornalísticos, que na verdade nada mais são do que textos veiculados pelos jornais, sites, plataformas digitais nesse atual momento que vivemos da tecnologia, revistas, rádio, televisão, os quais possuem sempre o intuito de comunicar ou informar sobre algo, sobre alguma notícia, sobre algum fato, ok? Então, nos dias atuais, o texto jornalístico é provavelmente o gênero textual mais lido, pois possui o maior alcance em vários setores da sociedade, certo? Ou seja, atrai a atenção da grande maioria da população, certinho? E uma característica bem interessante e importante desse gênero de textos jornalísticos é a sua efemeridade. Nossa, professora, o que significa essa palavra? Efemeridade quer dizer aquele fato que surge naquele momento, de repente, que vem para suscitar o seu pensamento crítico, certo? Despertar em você a curiosidade. Visto que esses fatos, essa efemeridade, favorecem, portanto, o conhecimento e atrai os olhares para a busca de informações atuais. Sempre o texto jornalístico tem a função de difundir, o que acontece de novo, ou seja, propagar o conhecimento, as informações, certo? E como que é essa estrutura desses textos jornalísticos? A composição de um texto jornalístico, ela deve ser trabalhada em cima de alguns pontos muito importantes, tá? Que na verdade é a pauta, a apuração, a redação e a edição. Vou explicar. A pauta quer dizer o quê? A escolha do tema, o que vocês conhecem também como assunto, ok? A apuração significa a investigação dessas informações que vão ser elaboradas através de um texto para trazer, então, a notícia, a reportagem, a carta aberta, o editorial, qual seja o gênero escolhido para ser trabalhado dentro do aspecto jornalístico. Então, qualquer fato, para ele ser noticiado, para ele se tornar jornalístico, ele tem que ser apurado, porque senão a gente vai incorrer no erro, tá? Do tal que a gente conhece hoje como fake news. Ou seja, trabalhar em cima de fatos que não são verdades, certo? Então, por isso a importância desse momento da apuração dos fatos, ou seja, para trabalhar a verificação da verdade. Depois, o outro momento extremamente importante é a redação desse texto. Como se as informações elas são transformadas em um texto. Qual é o gênero que eu vou escolher para melhor tratar essa notícia, ou melhor, esse fato que eu pesquisei, vi que é verdade, que está dentro do tema, tá? E depois a edição, ou seja, vou trabalhar revisando o que foi escrito, para que o texto seja bem elaborado, tenha uma saída, uma percepção e uma apreciação do público leitor ou receptor do seu texto. Certinho? Não se esqueça dessa estrutura. Depois, a linguagem jornalística, a maneira como que se utiliza o código para se escrever esses fatos, dando a ele características de um texto jornalístico. Como que isso acontece? É através da prosa. Nossa, professora, prosa, o que quer dizer essa palavra nesse contexto? Pessoal, quando a gente diz que um texto é escrito em prosa, nada mais é do que um texto escrito em forma de parágrafos, ok? Ele não é escrito em forma de texto literário, ou seja, em versos, estrofes, certo, pessoal?
Então, em prosa quer dizer em forma de parágrafos, utilizando-se da linguagem clara, imparcial, não se esqueça dessa característica, imparcial, objetiva, sempre com a intenção de expor para o emissor, no caso, a função, a informação mais relevante sobre o tema. Para o emissor transmite para o receptor, ok? Então vamos lá. Quem escreve textos jornalísticos são os chamados jornalistas. Então, qual é a função primordial do jornalista? Traduzir e transmitir as informações ao público geral, certo? Utilizando-se sempre de métodos para que se trabalhe o desenvolvimento textual da melhor maneira. E quando se fala de textos jornalísticos, um bom jornalista obedece a uns critérios que nós conhecemos como lead. O que é o lead? Quando a mensagem, os fatos trabalhados e a partir daí escritos em um gênero jornalístico que o jornalista, o profissional da informação, escolhe para melhor fazer o seu trabalho, ele tem que responder algumas perguntas quando escreve. Quais são elas? O que? O acontecimento, o evento, o fato ocorrido. O que é? Quem? Ou seja, qual ou quais personagens estão envolvidos neste acontecimento? Depois, quando? Situando no tempo a reportagem, a notícia, o evento relatado na carta, no editorial, na entrevista, seja o que for. O horário em que ocorreu o fato, o local, hora e etc., se for propício. Onde, tá? O local onde aconteceu o episódio. Como? O modo como aconteceu. E, ao final, o porquê, a causa daquele evento. Então, um bom texto consegue responder a todas essas questões, tá? Quando é lido pelo seu leitor ou pelo receptor da mensagem. Agora, no tocante à estrutura gramatical, é importante que o texto jornalístico ele apresente frases curtas, ideias sucintas, bem sintéticas, que ajudem a favorecer a objetividade do texto. Não se esqueça disso, tá? Além disso, trabalha-se também as repetições, que auxiliam na memorização do que foi lido, na assimilação das informações, tá bom? Alguns textos possuem e devem ter essa característica da utilização da linguagem denotativa, ou seja, o que é, na verdade, deve ser entendido de uma forma objetiva por todos. Entretanto, há alguns jornalistas que gostam de trabalhar, de apresentar uma linguagem figurada, o que nós também conhecemos como conotativa, tá? Mas isso é uma questão de estilo, de intencionalidade, que varia muito a depender dos tipos de texto que é descrito. Por exemplo, só para você não esquecer, existem os textos narrativos, descritivos, dissertativo argumentativo, ou também pode ser expositivo, e injuntivo, que é aquele que indica a instrução do processo. Tá bom? Então, a depender do tipo de texto escolhido pelo jornalista, ele pode passear pelos tipos de linguagem que ele vai utilizar, ou a denotativa ou a conotativa, mas sempre buscando não fugir dessas características principais dos textos jornalísticos. Certinho? E quando se produz um texto jornalístico, seja reportagem, notícia ou qualquer outro da categoria, é extremamente necessário apresentar a concretude do texto. O que quer dizer isso, professora? Nada mais é do que trabalhar a comprovação da notícia, a verificação da verdade, tá bom? Então, quando se trabalha a declaração de depoimentos em entrevistas, o data e hora do local, procurar se certificar, os gêneros citados, né? Traz tudo isso, todas essas informações que são apuradas, trazem confiabilidade para o leitor, quando se deparar com a notícia lida, ver que realmente está fazendo sentido tudo o que está sendo lido, tá? E é realmente verdade, ok?
Para você entender isso na prática, eu trouxe aqui alguns pontos importantes, no caso, pegando como referência o gênero notícia, tá? Então, o roteiro que um bom aluno que vai trabalhar esse gênero mais detalhado, ou vai entender como trabalhar essa verificação de dados dentro do gênero jornalístico, é interessante que se atente a esses pontos. Olha só. Escolha um fato atual e relevante para o público-alvo. A gente viu lá atrás que é importante se escolher um tema para isso. Faça pesquisa para coletar o máximo de provas e dados sobre o fato noticiado, ok? 3. Analise sempre as informações obtidas e organize esses dados sobre ordem de prioridade e relevância dos fatos. O que vem primeiro, o que vem depois e assim por diante. Elabore um título criativo para chamar a atenção do leitor e que essa mensagem seja apresentada lá no centro, lá na parte central da notícia, para que ele possa fazer esse link direto. Depois, se necessário for, construa um subtítulo para essas informações adicionais. Depois, inicie no corpo da sua notícia com o lead, que são aquelas perguntinhas que eu disse há pouco, apontando sempre os aspectos mais importantes da notícia. E por último, não menos importante, acrescente as informações secundárias, ou seja, a que não são tão essenciais, mas que se completa na notícia. Então, todo esse roteiro são ferramentas que auxiliam quem escreve um bom texto jornalístico, e nesse caso, uma notícia, como eu disse para vocês. Mas não pode se esquecer de outros aspectos relevantes. Sempre dê preferência a períodos curtos, utilize sempre a linguagem precisa, objetiva e acessível, sempre organize seu texto entre tamanho dos períodos e tamanho dos parágrafos, para que não fique uma notícia muito longa e cansativa de se ler. Prefira sempre palavras simples, de fácil compreensão do público leitor. Evite julgamentos de ordem de cunho pessoal. Isso não cabe no texto jornalístico. Lembra da palavra imparcialidade? Olha lá aí presente. Utilize a variedade padrão, não se esqueça, norma padrão. Falar de maneira clara não quer dizer que você tenha liberdade para falar o que quer, o que não quer. Não é isso, tá bom? Lembre-se, não fuja da norma padrão e sempre buscando compreender o fato como ele realmente é, ok? Um exemplo, eu trago aqui uma notícia retirada do site da UOL, na seção cotidiano, onde há uma descrição de alguns fatos e tudo. Você leia mais devagar aí da sua casa, revendo essa aula através da plataforma, e você vai conseguir fazer essa conexão, tudo o que eu disse ao que a gente está vendo como exemplo. Tá bom? E aqui eu pergunto o seguinte, eu falo o seguinte para vocês, não se deve confundir nunca fato com tema. E esse é um dos pontos importantes desta aula. Porque os fatos, eles levam à construção de um tema e que nos ajuda a colaborar na construção do texto final. Então, o fato sendo verídico, vai deixar bem longe uma provável mentira, um boato. A notícia sensacionalista, fuja disso, porque leva o leitor a um engano. Uma informação publicitária, ela sempre tem o intuito de convencer ou vender algo para o leitor e jamais deve levar o leitor à confusão de informações, tá bom? Então, resumidamente, essa aula ela traz o seguinte entendimento. Reunindo-se vários ou apenas um fato, tá? É possível que nós possamos construir um tema e tornar esse tema possível para a construção de um texto. E nesse caso, eu coloco para vocês como texto jornalístico. Lembrando, fatos levam ao tema e constrói-se um texto, ok? Então, façam as atividades que aqui eu proponho na plataforma, tá? Revejam essa aula, tá aí as respostas para vocês, ok? Exercitem,
revejam, escutem com atenção as explicações, voltem às atividades, aos slides, para que vocês possam compreender melhor esse assunto sobre os textos jornalísticos e como se verifica as questões dos fatos e temas dentro de uma notícia. Ok? Até breve, até a próxima aula!